Olá, sejam bem-vindos à aula 19, onde trataremos do assunto de paginação. Já vimos as técnicas de memória virtual e falamos sobre segmentação de páginas e a conversão do endereço virtual para o endereço físico. Hoje, nessa aula, vamos tratar especificamente da técnica de paginação, largamente utilizada em sistemas operacionais como Windows e Linux. A principal questão é ocupar uma área significativa da memória principal, o que é um grande problema no gerenciamento de memória. Para contornar esse problema, a tabela de páginas é dividida em vários níveis, de modo que ela mesma seja paginada. A tabela de páginas de um determinado processo é dividida em duas partes, uma parte interna e uma parte externa, onde as partes mais utilizadas são carregadas na memória principal. Assim, ao invés de carregar toda a tabela de páginas na memória principal, mantemos apenas a parte que nos interessa, ocupando menos espaço e tornando mais fácil para o próprio sistema operacional. Na próxima semana, discutiremos uma técnica para otimizar o uso de memória em sistemas operacionais. Isso é conhecido como tabela de páginas multinível. A ideia é dividir a tabela de páginas em vários níveis, a fim de armazenar apenas as partes mais importantes na memória principal e, assim, economizar espaço. Isso é utilizado pelos sistemas operacionais Linux e Windows e também é implementado em hardware, como nos processadores da Intel. Explicaremos como essa técnica funciona, incluindo detalhes sobre como é dividido o endereçamento de memória e como as tabelas são organizadas. Uma segunda forma de gerenciar a tabela de página mencionada na página 9 é utilizando a técnica de tabela de páginas em hash. Essa técnica funciona utilizando uma função de retorno específica que retorna um número diferente para cada entrada, evitando assim conflitos. Se ocorrer um conflito, é armazenado um conjunto de páginas que possui o número da página da moldura e também indica que não há outra ocorrência no endereço gerado pela função hash. Essa é uma forma de resolver o problema da tabela de página crescendo e garantir que o mapeamento entre endereços virtuais e reais seja feito de maneira eficiente. Além disso, essa técnica pode ser combinada com outras, como a técnica de páginas multinível, para resolver problemas de espaço. Bom, assim como qualquer coisa, a tabela de páginas tem suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é que ela funciona bem com 32 bits, mas com 64 bits não funciona devido ao tamanho grande dessa tabela de páginas, que pode chegar até 30 petabits. Para resolver esse problema, existe uma solução chamada tabela de página invertida, que usa a memória principal para resolver a questão. A tabela de páginas invertida está de acordo com a memória física, onde apenas as páginas físicas são colocadas e informadas. Além disso, ela possui o número de processo, o que pode ser um problema, pois precisa fazer uma busca na tabela de páginas e encontrar a ocorrência do processo e do endereço virtual correspondente. A tabela de página invertida possui uma entrada por moldura na memória física em vez de uma entrada por página no espaço virtual, o que ajuda a economizar espaço. No entanto, existem problemas, como o aumento do tempo de leitura e escrita. Para resolver isso, pode-se usar uma memória cache associada à tabela de página, onde as páginas mais utilizadas são armazenadas. Se a página buscada não estiver na cache, deve-se procurar na tabela de página invertida. A gestão de memória de um sistema operacional pode ser feita de duas formas: a alocação fixa de páginas e a alocação dinâmica de páginas. A alocação fixa de páginas é simples, mas pode causar problemas se o número de páginas for muito pequeno para alguns processos, ou se for muito grande, causando desperdício de memória principal. A alocação dinâmica de páginas é flexível e pode beneficiar tanto processos com alta taxa de paginação quanto processos com baixa taxa de paginação. No entanto, a desvantagem é que todas as páginas precisam ser carregadas de uma vez na memória principal, o que pode causar desperdício na demanda. A política de substituição de páginas pode ser local ou global. A política local considera apenas o processo atual, enquanto a política global considera todos os processos. Se ocorrer uma falta de páginas, a página mais antiga será substituída. Aqui eu estou falando para vocês sobre uma infinidade de algoritmos de substituição de página, ou seja, políticas para saber qual página deve ser retirada da memória principal quando ela estiver cheia. Essas políticas são utilizadas para selecionar uma página vítima, ou seja, uma página que será retirada da memória. O assunto da paginação é muito importante e será abordado em profundidade na próxima aula. A bibliografia continua sendo a mesma, o quarto capítulo desse livro, um livro moderno, editado no ano passado, e vocês aprenderam bastante além do material didático que eu passei para vocês. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e ficamos aqui nessa aula sobre paginação. Obrigado.